Pessoal, dando continuidade à disciplina de biossegurança, vamos abordar o tema hoje da NR 24, que fala das condições sanitárias dos ambientes de trabalho. Então, a NR 24, ela descreve as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, e aí ela traz recomendações para que a empresa cumpra as condições mínimas de higiene e de conforto. Então, ela traz aí todo um dimensionamento de todas as instalações. E sempre embasado no número de trabalhadores que vão usar aquele espaço, né, a cada turno. E aí temos os usuários, doravante denominados trabalhador, que é definido como conjunto de todos os trabalhadores no estabelecimento que efetivamente utilize de forma habitual as instalações. Ou seja, ela vem para trazer aí a regulamentação do que a empresa tem que oferecer como requisito para que esse trabalhador tenha higiene, conforto e segurança. Bom, sobre instalações sanitárias. As instalações masculinas devem ser dotadas de mictório, exceto quando essencialmente é de uso individual. A gente tem aí os estabelecimentos construídos até 23 de setembro de 2019. Eles devem possuir mictórios dimensionados de acordo com a NR 24, que é redigida pela Lei 3.214 de 1978. Os estabelecimentos construídos a partir de 24 de setembro de 2019 têm que possuir mictório na proporção de um mictório para cada 20 trabalhadores, até o número de 100 trabalhadores da empresa, e de uma unidade para cada 50 trabalhadores no que exceder. Ou seja, se a empresa tem até 100 funcionários que vai usar o banheiro aquele turno, tem que ter um mictório para cada 20 trabalhadores. Se a empresa tem mais de 100 funcionários, é um mictório para cada 50 colaboradores. Então aqui eu tenho a proporção mínima de uma instalação sanitária para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração. E é separado por sexo, homens, mulheres. Então a gente tem que ficar atento a isso pega de prova, né? Se o prédio lá da empresa foi construído até 23 de setembro de 2019, não fala quantidade. Mas se foi construído após esse período, um prédio mais recente, a gente tem que seguir a linha B. Seguindo, tem que ter um lavatório para cada 10 trabalhadores, onde os trabalhadores têm exposição e manuseio de material infectante, substância tóxica, irritante, aerodispersóides ou que provoquem a deposição de poeiras, que impregnam na pele e na roupa do colaborador. Então, resumindo, um mictório para cada 20 trabalhadores até 100, passou de 100, um mictório para cada 50 trabalhadores. E um lavatório para cada 10 trabalhadores. Aqui eu trouxe exemplo, olha, da construção desse gabinete, desse local, dessa célula sanitária. Então tem que ter boxes individuais, tem que possuir papel higiênico, tem que ter lixo para descarte, tem que ter o código de obras, né? 60 centímetros de diâmetro entre a porta frontal e a porta aberta, então tem que ter esse espaço. O vão inferior aberto para facilitar a limpeza e ventilação, e porta independente com fechadura. Você chega lá, não tem porta, tira a privacidade do colaborador. Então dessa forma aqui, ó, sem porta, errado, você está tirando a privacidade. Os mictórios eles têm que ser construídos com material impermeável e sempre mantido limpo, né? Pode ser louça, pode ser inox. Aqui eu tenho um mictório com anteparo de 60 centímetros
e aqui sem o anteparo de 80 centímetros. Os lavatórios, eles podem ser do tipo individual, com calha ou com tampo coletivo de várias cubas. Tem que ter torneiras a cada 60 centímetros, que corresponde a uma unidade. Tem o manuseio de material infectante, substância tóxica, irritante, aerodispersóides que provocam deposição ou poeira, que impregnem a pele ou roupa dos trabalhadores. Tem que ter um lavatório desse para cada 10 trabalhadores. E a norma do item 18.4.2.4 traz agora, né, uma alteração da nova NR24, um para cada 20 trabalhadores. Então, é o princípio da norma específica, a norma mais favorável ela foi atualizada. Então, um para cada 20. Aqui são exemplos de lavatórios, ó, ainda antigo, né? Mas que estão dentro da norma. Então, lavatório deve ser provido de material dispositivo para limpeza, tem que ser papel, toalha, não pode ser toalhinha de pano, isso aqui é altamente infectante. Não adianta nada ter o lavatório, não ter papel para secar a mão, não ter sabão para lavar a mão. Não adianta nada ter um mictório e não ter ali papel higiênico, né, para me limpar, ou chuveirinho, duchinho. Os chuveiros é exigido para cada um chuveiro para cada 10 trabalhadores, onde há essa exposição infectante, substância tóxica, aerodispersóides, e um chuveiro para cada 20 trabalhadores, nas atividades em que haja contato de poeiras, de névoas, ou onde o indivíduo tem esforço físico intenso e transpira muito, né, suor, ele precisa tomar banho antes de ir para casa. Então, um para cada 10 tem risco infectante, um para cada 20 que tem aí suor, poeira, névoa. E aí, para as atividades que a exigência de chuveiro, no caso são essas, o chuveiro tem que estar em anexo aos vestiários. Então, o chuveiro tem que estar lá dentro do vestiário também. Como que é delimitado o compartimento dos chuveiros? Tem que ser individual pela questão da privacidade, questão de conservação, limpeza e higiene. Tem que ter portas de acesso que impeçam o devasamento. Chuveiro tem que ter água quente, não pode ser chuveiro só de água fria. O piso e parede tem que ser revestido de material impermeável e lavável. Tem que ter suporte para sabonete e para toalha. E possuir dimensões de acordo com o Código de Obra Civil, né? No mínimo 80 centímetros por 80. Esse é o tamanho mínimo preconizado. No mínimo 80 por 80. A empresa tem um banheiro de 1 metro por 1,20. Ótimo. Mas no mínimo 80 por 80. O vestiário. O vestiário ele tem que ser dotado, né? A empresa tem que ter vestiários quando a atividade exige utilização de vestimentas de trabalho, ou seja, a empresa te dá um uniforme e você precisa trocá-lo. Você não é obrigado a sair de casa com aquele uniforme branco, aquele avental, aquela roupa de centro cirúrgico, no caso lá do IML. Você não é obrigado a sair de casa com jaleco. Ao contrário, é até proibido, né? Pela questão de disseminação de infecção. Então lá você tem que se trocar de roupa, você tem que se paramentar. Então, tem que ter vestiário onde o colaborador precisa trocar de uniforme e também onde ele precisa tomar banho, né? O chuveiro ele tem que ser anexo ao vestiário. Os vestiários têm que ter dimensionamentos específicos em normas. E aí, os vestiários eles são dimensionados em função do número de trabalhador que necessita utilizado, até o limite de 750 trabalhadores, conforme esse cálculo. A área mínima do vestiário por trabalhador é de 1,5 menos o número de trabalhador dividido por 1000. Então, tem que fazer esse cálculo, pegar 1,5 e subtrair pelo que você encontrar, né, de
o número de trabalhadores dividido por 1000. Então, em estabelecimentos com mais de 750 trabalhadores, os vestiários devem ser dimensionados com área de, no mínimo, 75 centímetros quadrados por cada trabalhador. Os vestiários ainda têm que estar sempre limpo, parede permeável e lavável, ser bem ventilado, às vezes até com sistema de exaustão, ter assento em material lavável e permeável, com a quantidade compatível com o número de trabalhadores, e o principal, dispor de armários individuais, com sistemas de trancamento. Então, o colaborador ele tem que ter um armário para guardar seus pertences. Ele pode deixar a roupa que ele levou, o relógio, o celular jogado lá, até por questão de furto, roubo. Então, ele tem que ter um local de abrigo, um armário individualizado, trancado, para guardar seus pertences. Os armários. É admitido o uso rotativo de armários simples, exceto quando esse for para guardar EPIs, né, e vestimentas expostas a material infectante, substância tóxica, irritante ou que provoque sujidade. Lógico, né? Se eu tenho um material contaminado, eu vou deixar ele dentro do armário, aí meu colega chega e vai colocar o dele. Ou eu tiro e não deu tempo de limpar. Essa questão do rotativo é turnos, né? Meu turno, primeiro turno, eu uso o armário. Vou para casa, eu tiro minhas coisas e levo. E o colega que chegou para o segundo turno usa o armário consequentemente. Nas atividades laborais que haja exposição e manuseio de material infectante, substâncias tóxicas, irritantes, aerodispersóides, bem como aquelas em que há contato com substância que provoca deposição de poeira, impregne na pele, roupa do trabalhador, deve ser fornecido armário de compartimento duplo ou 2 armários simples. Por quê? Para separar as coisas. Eu vou colocar a bota infectada junto com a camiseta. Ou armário duplo com divisão ou 2 armários simples. E aí fica dispensado disponibilizar 2 armários simples ou armário duplo às organizações que promovam a higienização diária de vestimenta ou que forneça vestimenta descartável. E aí, assegurada a disponibilização de um armário simples para a guarda de roupas comuns de uso pessoal. Ou seja, o colaborador usa roupa descartável. Nosso caso, perito, auxiliar de autópsia. Eu vou guardar no armário só a minha roupa que eu fui de casa. Terminou meu turno, levo ela para casa, o armário está livre para outro colega. Aí não precisa de 2, nem ser duplo. Agora, se o IML, igual era antigamente, muito antigamente, fornecia um avental. E aí fazia uma necrópsia, guardava esse avental sujo no armário. Aí já não vale essa regra, né? A não ser se tivesse o pessoal da limpeza para levar o avental, lavar e depois limpar, fazer asepsia, degermação, esterilização do armário. Então, a gente tem que ficar atento a esse ponto da norma. Exemplo aqui de armários, né? Aqui nós temos os armários duplos, ó, 2 compartimentos. E aqui é armário simples, todos com tranca. O que a galera faz é colocar o seu nome aqui, ó. Rafael, Paulo, Carol. Exemplos, tá, gente? O pessoal nomeia, coloca uma etiqueta, coloca um adesivo com o seu nome. Os armários têm que ter essas dimensões. Se for individual, pelo menos 30 por 40. Se for duplo, pelo menos aí 80 por 40. E aí as empresas que fornecem serviços de guarda-volume, guarda-roupa e acessórios pessoais dos trabalhadores estão dispensados a fornecer armário. Por quê? Isso aqui ele é já individualizado. Nas empresas desobrigadas de manter vestiário, deve ser garantido o fornecimento de um escaninho, de uma gaveta com tranca, ou similar que permita a guarda individual de pertences pessoais aos colaboradores, aos trabalhadores. Então, armário é para a empresa que tem vestiário. A empresa não tem vestiário, ela tem que oferecer pelo menos um escaninho, pelo menos uma gaveta, um lugarzinho ali para você guardar seus pertences.
Seguindo, locais para refeições. Os empregadores devem ofertar locais em condições de conforto e higiene para tomada das refeições, por ocasião dos intervalos concedidos durante a jornada de trabalho. Não confundam. Às vezes a empresa tem ali uma cozinha e te oferece almoço, te oferece janta e desconta uma porcentagem. Tem a cozinha e tem o refeitório, beleza. Mas às vezes a empresa não te oferece almoço. No caso de ML, ela não te oferece almoço. Mas lá tem um refeitório. Lá tem uma cozinha, com mesa, com cadeira. Você leva a sua comida, esquenta no micro-ondas, ou abriga na geladeira. Então tem que oferecer um refeitório para vocês. É permitida a divisão dos trabalhadores do turno em grupos e é garantido um intervalo para alimentação e para o repouso. Todo mundo tem direito à hora de almoço. Deverão atender até 30 trabalhadores, né, esse refeitório. Deve ser destinado ou adaptado para este fim, de atender até 30 pessoas, ser arejado, apresentar boas condições de conservação, de limpeza e de higiene. Tá aqui, ó. Boas condições de conforto, higiene e limpeza. E possuir assentos e mesas, balcões, suficiente para todos os usuários atendidos. Então, é norma, todos os ambientes têm que oferecer esse refeitório para os colaboradores. O refeitório ainda deve garantir meios para conservar o alimento e para aquecer, no caso aqui, geladeira, fogão, micro-ondas. Tem que ter local para material de lavagem de utensílios, ou seja, tem que ter pia. E tem que ter água potável, né? Tem que ter água potável. Galera, fiscalização pega muito, né? Empresa que não oferece água potável, empresa que não oferece banheiro, que não oferece refeitório para os colaboradores. A multa é altíssima. Isso geralmente acontece mais na construção civil, o pessoal lá da corta, né, de cana-de-açúcar, que também é improvisado no meio da fazenda e não tem banheiro, e não tem uma sombra para descansar. A fiscalização pega muito. Trouxe aqui exemplos para vocês, ó, locais para refeição. Aqui é um exemplo de um refeitório. As paredes têm que ser pintadas ou revestidas com material lavável e permeável. Tem que ter bom espaço para circulação. O piso tem que ser lavável. Tem que possuir assentos, mesas para todas as pessoas que vai usar naquele turno. Laváveis e descartáveis. Tem que ser bem ventilado, bem arejado. Possuir lavatório, ter água potável, ter condição de higiene, possuir recipientes com tampa para descarte de restos de alimentos, ou seja, o lixo com tampa, né, o recipiente lá do lixo, dispor de meios de aquecimento e de resfriamento das refeições. Então, essa imagem com a legenda referencia tudo que a norma pede. Quem que fica dispensado a ter refeitórios? Estabelecimentos comerciais, bancários, atividades afins que se interromperem suas atividades por 2 horas, ou seja, a empresa te dá 2 horas de almoço, ela precisa ter refeitório, se vira, né? Vai almoçar em um restaurante, vai em sua casa, então não é obrigatório. Estabelecimentos industriais localizados em cidades do interior, quando a empresa mantiver a vila operária, né? Então, é uma indústria lá no interior, do lado da indústria tem as casinhas fornecidas para os trabalhadores. E aí o que é feito? Ó, horário de almoço, sua casa aqui do lado, vai lá almoçar. Não tem que ter refeitório. E também estabelecimento que oferece vale-refeição. Né? Fala assim, olha, já te dou um vale-refeição, você dá seu jeito. Vai no restaurante, ou troca esse vale-refeição em mantimentos, cozinha e traz, mas dá seu jeito. Então, esses locais são dispensados. A cozinha, né, para os ambientes que tem cozinha e oferece o alimento para o colaborador. Então, as cozinhas elas vão ficar anexas aos locais para as refeições, ela vai ficar anexa ao refeitório. Tem que ter piso e parede
que tem condições de ser lavável, que é impermeável. Tem que ter boa ventilação, tem que ter lavatório para o uso dos trabalhadores, papel para secar a mão, não pode ter aquela toalhinha de pano coletiva, tem que ter local adequado para acondicionar o lixo com tampa, e tem que ter banheiro, tem que ter sanitário próprio para uso exclusivo dos cozinheiros, dos auxiliares de cozinha. Não justifica eu ter a cozinha aqui e não ter um banheiro aqui próximo. Aí o cara tem que largar tudo e ir lá no fim do corredor, lá do outro lado da empresa para usar o banheiro. Então, a regra tem que ser seguida. Em câmaras frias, deve ser instalado dispositivo para abertura de porta do lado de dentro, para evitar que ninguém fique preso lá dentro. Os recipientes de armazenagem de gás, né, o GLP, tem que ser instalado na área externa, numa área ventilada. O gás não pode ficar dentro da cozinha, então o gás tem que ficar de fora, ser canalizado até as chamas do fogão. Os quartos, os alojamentos. Alojamento é um conjunto de espaço composto por dormitório, né, local de descanso. Lá nesse alojamento tem que ter banheiro, lá próximo tem que ter refeitório, e tem que ter áreas de convivência, tem que ter uma salinha ali. Local para lavar e secar roupas. Tudo isso sob responsabilidade do patrão. Isso para abrigar em uma hospedagem temporária do trabalhador. Como vocês irão trabalhar plantões de 24 horas, lá tem alojamento. Só não tem isso aqui, ó. Local para lavar e secar roupa não tem. Na verdade, tem um DML lá, mas ninguém faz. Né? Você vai passar 24 horas no plantão atendendo ocorrência, vai arrumar tempo para lavar roupa onde? Então, mas tem. Só que o pessoal não usa. Até é meio constrangedor lavar a sua roupa lá, né? Os dormitórios do alojamento. Eles têm que ser mantidos em condições limpas, de higiene. Os quartos têm que ser privativos, homem separado de mulher. Tem que ter banheiro, numa distância máxima de 50 metros do quarto. Geralmente o banheiro é dentro do quarto, o IML mesmo é. Respeitar a proporção de um banheiro com chuveiro para cada 10 funcionários. E quarto de homem separado do quarto de mulher. Então, tem que ter essas dimensões e essas separações conforme a norma. Os quartos devem possuir camas correspondentes ao número de trabalhador do dia. Tem 10 plantonistas hoje, tem que ter 10 camas. Pode ter até 3 beliches, né? 3 camas na vertical. Aqui, esse espaço da beliche tem que oferecer segurança. Os colchões têm que ser validados pelo Inmetro. Tem que ofertar colchão, lençol, fronha, cobertor, travesseiro limpo e higienizado. E ainda boas condições climáticas, ou seja, lá no quarto nosso tem ar-condicionado. Tem que possuir ventilação natural também para a ciclagem do ar. Possui capacidade no máximo para 8 pessoas, não pode dormir mais do que 8 pessoas no mesmo quarto. Tem que ter armário. E tem que ter no mínimo uma relação de 3 metros quadrados por cama. Simples. Ou 4,5 metros para beliche. E possuir conforto acústico. Não pode ter barulho, conforme NR17. Então tem que ter conforto acústico, térmico e de luminosidade, de luz. Então tem que cumprir aí os quesitos da NR17 e NR15. Instruções para o uso. Banheiro tem que ser lavado todos os dias. Nos quartos não pode ter fogão. Então você põe fogo no quarto. E o cheiro de comida que fica, né? Quarto é para dormir, cansar. E tem que ter controle de pragas, né? Controle de vetores. Então tem que ter detetização constantemente, de acordo com os períodos programados. Os trabalhadores que estão hospedados com suspeita de doenças infecto-contagiosas, Covid,
influenza, tuberculose, conjuntivite. Esses colaboradores têm que ter avaliação médica, ficar afastado para não disseminar, né? Pensa na época do Covid. O colega perito pegou Covid e foi trabalhar. 8 pessoas dentro de um quarto. 8 peritos com Covid. E aí? Quem que atendeu a ocorrência? Como que a escala ia fechar? Impossível. Isso não aconteceu, tá, gente? É só um exemplo. Então, doenças infecto-contagiosas têm que ser triadas, né? E o indivíduo tem que ficar já testado, porque senão ele vai disseminar essa infecção para os colegas e aí o cumprimento da escala, o número de servidores para atender a população vai ficar prejudicado. Vestimenta de trabalho. Vestimenta de trabalho, uniforme, todo conjunto de peças de vestuário destinado a atender exigências de determinadas atividades ou condições de trabalho que impliquem contato com sujidade, agente químico, físico, biológico, ou para permitir que o trabalhador seja mais bem visualizado, né? Então essas vestimentas acaba que não é considerado como uniforme ou EPI, é simplesmente para caracterização do colaborador e também para a questão de higiene, né? É fornecido gratuitamente, a vestimenta não substitui EPI, podendo ser seu uso conjugado, ou seja, usa a vestimenta e usa o EPI. No caso aqui na aula eu estou usando a vestimenta do Projeto Polícia, que é a vestimenta para me caracterizar, para me identificar vocês a qual instituição eu estou representando. Cabe ao empregador fornecer peças que sejam confeccionadas, material e tamanho adequado, visando conforto e segurança. Substituir as peças que já está no fim da sua vida útil ou está danificada. Fornecer a quantidade adequada ao uso, levando em consideração a necessidade de troca. Eu trabalho todo dia, vou dar só uma camiseta para ele? Não dá, né? Como que ele vai lavar, secar e ir com ela no outro dia? E responsabilizar-se pela higienização com periodicidade necessária, no caso em que as lavagens ofereçam risco de contaminação. Ou seja, vestimento que eu dei para o colaborador tem contato com material biológico, vai se infectar, quem tem que cuidar da lavagem é o próprio empregador. Então ele geralmente terceiriza isso para uma lavanderia industrial. Por isso que às vezes é mais fácil também usar o descartável, né? Porque acaba que sai mais barato. Você não tem que preocupar com lavagem, não tem que preocupar em licitação de empresa, de lavanderia industrial. Seguindo, nos casos em que seja enviável o fornecimento de vestimento exclusivo para cada colaborador, deve ser assegurada a higienização prévia ao uso. E as peças de vestimento quando usado na cabeça, rosto, não deve restringir o campo de visão. Por quê? Pode causar um acidente de trabalho. Então, esse ponto tem que ser bem pensado. Disposições gerais. Tem que fornecer água potável e é proibido o uso de copo coletivo, tem que ser individual. Bebedor na proporção de no mínimo 1 para cada 50 trabalhadores. Fornecer recipientes portáteis hermeticamente fechados, quando não for possível fornecer água potável, ou seja, essas águas minerais, né, lacradas. Análise de potabilidade da água de seus reservatórios periodicamente, para ver se a água não está contaminada. Água não potável para uso no local de trabalho fica separada, para não ter risco do indivíduo bebê-la. Errado, né? Às vezes usa água não potável lá para água de reuso, irrigar grama, irrigar jardim, então isso tem que ser muito bem separado. E os locais de armazenagem de água, poço, fonte, tem que ser protegido contra a contaminação. Água é algo muito sério. Água contaminada pode provocar várias doenças, né? Um veículo transmissor, difteria, leptospirose, hepatite. Então tem que ser muito sério esse controle da água. Nos locais de trabalho deverão ser mantidos em estado de higiene compatível com o gênero de atividade. Limpeza sempre que possível fora do horário de trabalho,
ou com processo que reduz o levantamento de poeiras. Tem que ser construído de acordo com o Código de Obras locais, né, da engenharia civil, de cada prefeitura. Tem que ter cobertura adequada e resistente para proteger o colaborador contra intempéries, sol, chuva, vento. Tem que ter paredes construídas de material resistente, ter piso de material compatível com o uso e circulação de pessoas e possuir iluminação que proporcione segurança contra acidentes. Se o ambiente for baixo, né, não tiver um pé direito mínimo de 2,5 metros, não pode pôr beliche. Beliche só com o pé direito acima de 3 metros. As instalações elétricas têm que ser protegidas para evitar choques. Tem que ser garantido condições para que os trabalhadores interrompam suas atividades e vá até o banheiro. Em edificações com diversos estabelecimentos, as instalações previstas na NR 24 têm que ser atendidas coletivamente por grupo de empregadores, mantendo-se o empregador como responsável da disponibilização. E aí, esse dimensionamento é feito com base no maior número de empregados por turno. Turno 1, durante o dia, tem 200 funcionários. Turno 2, à noite, tem 30. Eu sempre vou pegar o turno maior. O anexo 3, né, ele vai falar de condições sanitárias de conforto aplicável a trabalhadores, prestadores de serviço externo. Por que eu coloquei isso para vocês? Vocês prestam serviços externos, remoção de cadáver, perícia. Então, no trabalho externo, é aquele que você faz fora do prédio do IML, por exemplo. E aí, então, a gente tem que seguir aí esse anexo 2. E aí, o trabalhador também é responsável pelas garantias de conforto básicas, né, de higiene e alimentação. Por isso que o governo paga diárias. Você vai sair de Anápolis para fazer uma perícia e remoção em Abadiânia, é outra cidade. Você recebe uma diária. Para que serve essa diária? Para você se alimentar, para você usar o banheiro de algum estabelecimento, para você ter esse custeio. E aí, sempre que o trabalho externo, móvel ou temporário ocorrer, a gente tem que seguir e ter garantido instalações sanitárias com posto de bacia sanitária e lavatório para cada 20 pessoas, local para refeição, água fresca, potável, mesma coisa. Enfim, como o governo não tem condição de criar um banheiro, uma cozinha, um refeitório em cada local, fora do prédio, até inviável, ele te paga uma diária. A diária serve para custear isso aqui. Representante comercial, caminhoneiro, tem como a indústria, a empresa fazer isso? Não, então ela te paga uma diária. Mesma coisa lá do Vale Refeição. E aí não precisa dessa obrigatoriedade. Então as suas próprias refeições é oferecida mediante pagamento de diária. Como nós trabalhamos assim, o meu foco nesse anexo 2 é para vocês terem essa ciência, né, de que a atividade exercida por vocês vai fugir dessa regra. Né? Impossível você ter banheiro, quarto, você ter lavatório, pia, na zona rural onde você vai atender uma perícia. Então, você recebe uma indenização de diárias para cumprir isso aqui. Concluímos, e aí vamos falar de exercícios, vamos falar de questões. Prova de 2020, as condições sanitárias e de conforto nos locais de trabalho, a sinalização de segurança, a segurança e saúde em plataformas de petróleo estão regulamentados por quais normas? Por que eu pus plataforma de petróleo? Porque tem uma NR fresquinha aí que saiu há pouco tempo, que é a NR 37, e ela fala de petróleo, plataforma de petróleo. Como no edital de vocês fala da obrigatoriedade de conhecer as NRs, são 37 NRs, né? Até então era 36, mas agora a gente tem a 37. E a 37 fala de plataformas de petróleo. Então, por isso que eu peguei essa questão. Então, tendo aí, ó, respectivamente, a NR que fala de condições sanitárias, a 24.
A que fala de sinalização de segurança, a 26. E a que fala de petróleo, 37. Letra D. Questão de 2020. Embora não seja exigido refeitório para estabelecimento que tenha entre 30 e 300 funcionários, deverão ser assegurados aos trabalhadores condições suficientes de conforto para a ocasião das refeições. No estabelecimento frente de trabalho com menos de 30 trabalhadores, deverão também, a critério da autoridade, a autoridade competente de segurança e medicina do trabalho, ser assegurados aos trabalhadores condições satisfatórias para realizar refeições. Com relação a esse tipo de segurança, a alternativa é incorreta. Está pedindo a errada. O local deve atender aos requisitos de conforto, limpeza, arejamento e iluminação? Sim. Deve haver fornecimento de água potável, estufa, fogão, similar? Sim. Estufa para armazenamento temporário, tá, gente? Quantidade de mesas e assentos não é definida, ficando a critério do empregador. Errado, né? A gente viu que tem que atender suficientemente. E D, o espaço para refeição deve ter piso lavável e ficar fora da área de trabalho. Sim, claro. Então, a incorreta é a letra D. Próxima questão, acerca da NR24, preencha a lacuna corretamente. Em todos os locais de trabalho, deverá ser fornecida aos trabalhadores água potável em condições higiênicas, sendo proibido o uso de recipientes coletivos. Não pode, né? Não há contaminação cruzada. Onde houver redes de abastecimento de água, deverão existir bebedouro de jato inclinado e guarda protetora. Proibido sua instalação em pias ou lavatórios, na proporção de um bebedor para cada 50 empregados, conforme está na regra, letra D. Bom, pessoal, concluímos mais um assunto, PNR 24, que fala das condições sanitárias, conforto e higiene do ambiente de trabalho. E nos vemos aí na próxima aula com o tema de primeiros socorros. Obrigado aí pela atenção de vocês e até a próxima.